crianças, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, eu trago mais um Devocional Kids para vocês. Então, nós ainda estamos falando, sobre o mês quadrangular, sobre as doutrinas da quadrangular, e hoje nós vamos falar sobre a quarta doutrina, que é Jesus voltará. Antes da história, vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus junto com a vitória. Quero ver muita animação, viu? E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E aí, já tá todo mundo de pé, pronto para se divertir? Então eu não quero que ninguém fique só sentadinho me olhando, hein? E bora lá! Muita atenção nessa história, que esse tema ele é de suma importância para as nossas vidas, principalmente porque trata do nosso futuro. Então, essa história a gente pode encontrar lá no livro de Atos, tá bem? Então, prestem bem atenção. Jesus esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou e apareceu para as mulheres que foram visitar o seu túmulo. Elas se alegraram ao ver que Jesus havia ressuscitado. Esteve por 40 dias entre os apóstolos, em seu corpo ressurreto, antes de subir em glória e majestade para o céu. Certa noite, os discípulos pescavam no mar e nada pegaram. O dia começava a clarear. O barquinho se aproximava da praia e eles viram um vulto de um homem na areia. Era Jesus, mas eles não reconheceram. Jesus perguntou: Filho, tende aí alguma coisa para comer? Responderam: Não. Então Jesus falou: Lancem as redes à direita do barco e achareis. Eles jogaram as redes
e as puxaram cheia de peixes. Nisto, João falou para Pedro: é o Senhor! Pedro ficou tão emocionado que saltou do barco e veio a nado. Jesus já os esperava na praia, com uma comida pronta. Sobre as brasas estavam suculentos peixes assados pelo Senhor. Quando os discípulos chegaram à praia e desceram do barco, Pedro os ajudou a puxar as redes. Eles contaram 153 peixes grandes e nem assim arrebentou as redes. Então Jesus falou: venham comer. Jesus serviu-lhes pão e peixe. Estavam famintos. Comiam e nem falavam nada. Tal era a emoção. Realmente, rever Jesus, que estivera morto e agora estava ali vivo, assando peixes para eles, era demais. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu, depois que foi morto e ressuscitou. Ele apareceu outras vezes e os ensinava sobre as últimas coisas que ainda deveriam aprender. Lá em João 21, vocês vão ler sobre isso. Então agora eu quero falar sobre Jesus sobe aos céus, que está lá em Atos 1:11. Certo dia, no Monte das Oliveiras, Jesus estava ensinando as últimas coisas que os discípulos deveriam fazer. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino de Deus a todos os povos, tribos, línguas e nações desta terra. Então lhes disse: fiquem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, será nesse dia que o reino de Israel será restaurado? Jesus lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou época que o meu Pai reservou exclusivamente para ele agir. Porque naquele momento, nem Jesus saberia quando voltaria para restaurar a terra. E Jesus continuou falando: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Com este poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e na Samaria, e até os confins desta terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando e batizando as pessoas, fazendo discípulos em todas as nações e países desta terra. Jesus estendeu as suas mãos e os abençoou e foi subindo aos céus. Era uma visão gloriosa, inesquecível. Os discípulos ainda estavam com os olhos fitos nos céus quando os anjos vestidos de branco falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? O Jesus que vocês viram subir aos céus vai voltar. E da mesma maneira que agora vocês o viram subir. Então os apóstolos e os discípulos voltaram a Jerusalém. Então, como eu já falei lá naquela aula sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Que eles estavam orando e que começou fogo, né, sobre as cabeças deles que não atingiam, mas que eles começaram a falar em línguas estranhas, e ali muitas pessoas começaram a ver e também foram batizados com línguas estranhas, né, e que era o batismo com o Espírito Santo, que era o Consolador, onde que Jesus dizia que enviaria. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, essa história que eu li para vocês, é que Jesus, ele foi morto, ele ressuscitou, ele continuou, né, por mais 40 dias com seus apóstolos ensinando tudo o que eles deveriam fazer, né? Principalmente que eles deveriam pregar o evangelho. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. A gente não deve escolher para quem nós vamos pregar o evangelho. Nós devemos pregar a todos aqueles que necessitam, do rico ao pobre, do mais necessitado, né?
Nós devemos falar de Jesus a todas as pessoas, para as crianças, para os velhos, para os adultos, não importando a idade, nem o momento aonde nós estamos, nós temos que falar de Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar. E isso é verdade, gente, isso é muito real. Por mais que muitas vezes nós vemos, ouvindo muitas vezes que Jesus vai voltar e Jesus não tenha voltado ainda, é porque talvez ele está nos dando mais uma chance para nós nos reconciliarmos, né? Eu tenho certeza disso, na verdade. Então, não perca mais tempo, preste atenção o que você tem que fazer. Você tem que se consertar com Jesus todo dia e falar de Jesus para os seus amigos, né? Por mais difícil que às vezes a gente tem vergonha, a gente é tímido, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que vencer a nossa timidez e falar que Jesus vai voltar e que ele é muito real, né? Como eu venho falando muitas vezes para as crianças, né? Que Jesus, ele é como o vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. E a mesma forma acontece com Jesus, a gente não vê ele com os nossos olhos físicos, mas a gente sente ele, a gente sente a presença dele, sente que ele está no nosso coração, sente que ele está do nosso lado e que todas as coisas que a gente pode contar para ele, que ele vai nos ajudar, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Então, vamos fazer o que é certo, gente. Vamos buscar Jesus a cada dia para que a gente possa estar com ele na glória. Então é isso, gente. Essa era a palavra que eu vinha trazer para vocês neste dia. E tenho certeza que esta palavra vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, compartilhe esse vídeo, né? Mostre para outras crianças. Deixe seu like também, que isso é sempre muito importante, né? Para que esse canal venha crescer a cada dia, né? E que a gente possa falar mais de Jesus para outras pessoas. Então é isso que eu queria falar para vocês. Que Deus continue abençoando e até o nosso próximo vídeo.